Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Práticas de Manejo para os Módulos Básicos de Sisteminha. Agora nós falaremos sobre a criação das codornas, né, e sua importância de aplicação na tecnologia social do Sisteminha. O objetivo desse curso, o propósito é discutir sobre o manejo, desenvolvimento e aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social, a conhecida como Sisteminha. As codornas fazem parte desse nosso ponto de discussão hoje. E nós vamos entender o conteúdo dessa aula através do que nós temos relacionado com a preparação das gaiolas antes da chegada das aves, o manejo diário, alimentação, limpeza, coleta de ovos, e nós temos também as metas, o que se pretende alcançar com a criação de codornas no Sisteminha. As codornas são aves muito interessantes porque são muito precoces. Elas atingem a maturidade sexual e a fase adulta com 45 dias, quando iniciam a postura, e podem permanecer botando durante um ano. E as codornas entram no Sisteminha uma vez que as galinhas de posturas só iniciam a produção de ovos a partir de 18 semanas, ou seja, 6 meses de criação. Como a codorna se mantém no estágio adulto de 45 dias, então nós podemos substituir parte da produção dos ovos de galinha pela produção de ovos de codorna nessa primeira fase. E, ao final, a gente ainda tem a própria codorna para se fazer o consumo dela como iguaria, que é uma carne e fonte de proteína animal muito boa. Então, devido à sua precocidade, com 45 dias ela já inicia a postura. No entanto, no Sisteminha nós fazemos a colocação de 30 animais. Então, 30 aves é suficiente para ter a postura de até 2 dúzias de ovos por dia, e essas 2 dúzias de ovos, elas substituem, a gente tem o peso do ovo em torno de 15 gramas, cada 3 ovos, dando uma faixa de 45 gramas, que seria o peso de um ovo de galinha. No entanto, nutricionalmente, o ovo da codorna, por ser mais rico que o da galinha, 3 ovinhos de codornas vão ser nutricionalmente tem mais nutrientes do que o ovo da galinha. E a gente pode substituir todo o produto, né, o que se faz com o ovo de galinha, pode-se fazer com o ovo de codorna. Pode fazer pães, pode fazer bolos, pode-se comer cozido, pode-se colocar em saladas, etc., servir de tira-gosto. Então, o ovo de codorna é um elemento interessantíssimo para se usar como ferramenta também de combate à fome ou das necessidades de suprir as necessidades de proteína. Nós seguimos as recomendações da FAO, da OMS e da ONU para suprir, né, para produzir no Sisteminha uma diversidade de alimentos que sirva para suprir as necessidades de proteína, de vitaminas, de minerais, de carboidratos e energia para a população que dele faz o proveito necessário, ou aqueles que utilizam o Sisteminha na produção de alimentos, de uma diversidade de alimentos em pequenos espaços, tanto na área urbana, periurbana ou rural. O primeiro tópico é de preparação do local ou do ambiente para que as codornas vivam. Normalmente são gaiolas pequenas. A gente, com um pequeno espaço de 1 metro quadrado, nós podemos criar os 30 animais. Geralmente a gaiola tem um tamanho total de 80 a 90 centímetros de comprimento, por 30 de fundo e 30 centímetros também de altura, podendo abrigar os 30 animais em lotes de 3 a 5 codorninhas por baia. Normalmente nós escolhemos um local arejado, mas que não pegue sol direto, né? Não tenha sol direto, e que permita você proteger a área da gaiola com tela, para evitar a ação de predadores. E as gaiolas podem ser tanto artificiais quanto artesanais. O local, então, uma área pequena, né, de 1,10 m por 1,60 m, é suficiente para se fazer um pequeno abrigo para se alojar a gaiola e manter os animais, então, longe dos predadores e de uma situação confortável, né? A preparação para a chegada dos animais, elas podem ser adquiridas como pintinhos de 1 dia ou pode ser adquirido também já franguinhos, né? As codorninhas com 20 dias, em casos especializados de agricultura, ou mesmo das granjas, né? Quando é em quantidade maior, a possibilidade de se comprar diretamente de incubatórios, o que é mais recomendável quando é possível,
uma vez que a gente isenta os animais, né, das doenças. Os mesmos cuidados que a gente tem com o frango de corte, com as aves de postura, se faz com a codorna também. Por volta do período de vacinação das aves de postura, principalmente, aproveita-se a vacina para se fazer a vacinação contra Newcastle, contra bulbo na própria codorna, né? A dimensão das gaiolas, normalmente, elas têm 50 centímetros de largura, com a área de 30, 40 centímetros de área útil, né, de conforto das aves. Cada baia tem em torno de 30 a 33 centímetros, podendo abrigar de 5 a 6 codorninhas, e o comprimento total em torno de 1 metro. Né? Isso aí é fácil para abrigar as 30 codornas. As pessoas também, às vezes, preferem criar uma quantidade maior, de até 100 codornas, né, utilizando um conjunto de bateria de 3 gaiolas já disponível em mercado, contando aí com a área de 1 metro por 1 metro, e as gaiolas são colocadas superpostas, conforme a gente pode ver na figura. As gaiolas artesanais também têm sido muito utilizadas, e ela foi desenvolvida pelo professor Márcio, né, lá da Universidade Federal no Vale do São Francisco, junto com o professor Renê, no Espaço Plural, onde eles têm uma oficina de apresentação de como construir as gaiolinhas artesanais para codorna, utilizando arame e pedaços de madeira, e a população local vem fazendo uso disso. E a codorna, então, acaba entrando no rol de um dos animais mais bem quisto, né, na criação do sisteminha, na implantação do sisteminha. É uma implantação barata, com um retorno muito rápido, e uma criação também que não ocupa espaço, podendo ser utilizado em pequenas áreas de quintais urbanos, ou mesmo periurbanos e rurais. No entanto, a codorna é muito exigente com qualidade de água. Nós recomendamos que se utilize água de qualidade, a mesma que a gente bebe, né? E a temperatura baixa, né? Águas com 20 a 25 graus, né? Não deixar a água aquecer nos bebedouros. A utilização dos pinos, né? de bebedouro automático colocado nas gaiolas é a melhor forma de abastecimento. E serve também para que os animais não tenham desperdício. Como as gaiolas geralmente são ripadas, não há acúmulo de umidade. Então, não há necessidade de se colocar cama, né, de maravalha, de milho, rabuco de milho triturado, ou outro material, como a gente recomenda tanto na criação da galinha de postura e também na criação do frango de corte. Então, para a codorna, na gaiolinha, isso é dispensável. A ração deve ser de qualidade. Por enquanto, existem várias marcas no mercado, eu vou exemplificar com algumas delas aí para vocês, mas em cada região vocês vão ter a predominância nas lojas de agropecuária, são rações de qualidade, normalmente são embaladas em sacos de até 5 quilos, e a gente recomenda que seja utilizada a ração industrial para que possa ter todos os ingredientes necessários para a criação e a engorda da codorna. Então, essas rações são feitas para postura, elas são diferentes, não adianta substituir a ração de galinha, né, de postura para a codorna, porque as exigências são diferentes. A codorna não é uma mini galinha, ela é uma outra espécie. E sendo assim, ela tem exigências diferentes. Apesar dela pesar em torno de 100, 140 gramas e botar um ovo de até 15 gramas, a codorna precisa de mais proteína na ração e os aminoácidos que compõem essas proteínas são diferentes, tanto das aves de postura quanto das aves de corte. Então, se você substituir a ração de codorna por uma ração de ave de postura, provavelmente suas codornas vão reduzir ou paralisar a produção de ovos. Então, é recomendável que vocês utilizem uma ração adequada. A limpeza das baias deve ser essencial também. Apesar de que a codorna não vai sujar muito as gaiolas por causa do piso ripado, é interessante um cuidado extremo com os comedouros. Então, quando for colocar a ração, fazer a retirada do comedouro, fazer a limpeza pelo menos semanalmente, né, retirar todos os resíduos e tudo para evitar o aparecimento de parasitas. O esterco deve ser acumulado a uma altura pelo menos de 60 a 80 centímetros da altura da gaiola para permitir que haja uma boa ventilação de gases. Quando isso não é possível, se for mais restrito, a gente recomenda que a limpeza dessa baia seja feita diariamente
e pelo menos, aí, dependendo do calor ou da forma que ela estiver sendo usada, até 2 vezes por dia. Na altura maior, ela pode ser feita semanal e o destino do esterco é a compostagem e alimentação das minhocas. A coleta de ovos é diária, né? E a gente deve colocar em vasilhas diferentes para que a gente não utilize ovos com mais de uma semana de estocagem no ambiente. É preferível que ele fique dentro de pequenas vasilhas, se coloque na geladeira para ter uma conservação maior. 30 codornas, a produção diária é estimada em torno de 24 ovos, ou seja, 3 dúzias de ovos, 2 dúzias de ovos diariamente para ser consumido pela família, com apenas 30 codornas, né? A meta da produção de ovos para cada 12 meses é interessante, a gente não deve obter menos do que 80% de média de ovos por dia, ou seja, com 30 codornas, não obter menos do que 24 ovos por dia. As aves, elas não podem comer mais do que 700 gramas de ração para cada 2 dúzias de ovos que ela produz. Então, elas têm que ter um aproveitamento alimentar bem satisfatório. A produção atual deve chegar a aproximadamente a 700 dúzias de ovos por ano com 30 codorninhas. Depois desse período, elas devem ser descartadas e iniciada um novo lote. As anotações devem ser também mantidas, né? A família tem um pequeno caderno onde anota diariamente a produção de ovos e a quantidade de ração consumida. Isso vai permitir um cálculo zootécnico conhecido como conversão alimentar. A conversão alimentar para as codornas vai ser obtida pelos quilos de ração consumida por dúzia de ovos produzidos. Então, nesse caso, a conversão ideal ela ficaria abaixo de 0,6, ou seja, 600 gramas de ração para se produzir uma dúzia de ovos. E é muito interessante, porque é um ovo altamente nutritivo e de boa qualidade para toda a família. Esse bate-papo nosso é curtinho, fica aqui a nossa recomendação do uso da codorna no sisteminha, fazendo parte desse pool, né, de diversidade de alimentos e de facilidade de ocupação dos pequenos espaços que nós temos nessa tecnologia social. Uma boa tarde e um estudo para vocês com as codorninhas. Um abraço.